Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investir em Dobro, onde eu, Rodrigo Nickel, especialista em investimentos, e meu irmão Lucas Veríssimo, analista CNPI, consultor de investimentos. Lucas, hoje a gente vai trazer para o pessoal a análise um pouco aí dos resultados da maior empresa listada na B3, que é a Petrobras. É isso aí, atualmente, hoje a gente grava agora no dia 8 de março de 2026, é a primeira empresa em market cap da Bolsa Brasileira, em valor de mercado é a Petrobras. Hoje ela está cotada aí a 113 bilhões de dólares, se a gente for fazer a conversão aí é mais de 500 bilhões de reais. É isso aí, é uma empresa muito grande, é uma gigante da Bolsa Brasileira e do Brasil como um todo, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre ela. Qual que é a função dela? Ela faz a exploração e a produção e a extração de petróleo. Hoje o Brasil é autossuficiente na capacidade aí de petróleo. Lógico que a gente faz as importações daquele petróleo mais refinado, porque ainda a gente não tem a capacidade total de fazer esse refino. Então ela é fundada lá em 1953 no governo de Getúlio Vargas e ela abre aí seu capital lá em 1997 na B3, 2010 na NYSE lá em Nova York. É uma gigante aí com uma série de vantagens competitivas, Acho que é uma empresa que é legal a gente começar esse vídeo. Obviamente, toda empresa tem a sua parte boa, a sua parte ali não tão boa, mas é legal a gente começar a abrir esse vídeo falando um pouco das suas vantagens competitivas. Depois a gente passa um pouquinho para os riscos, Bom, a gente vai falar, a primeira coisa, a gente já falou de VEG aqui, que é uma empresa privada gigante, também listada em bolsa, e dessa vez, a primeira vez, a gente vai falar de uma empresa mista, que é aquela onde a maior parte ali, o controle dessa empresa é estatal. Então é a União que faz o controle, tem a maior concentração de ações na mão da União, E você como acionista, é bom você saber quando você vai se tornar um dono dessa empresa mista, o que você tem que analisar, Lucas? E você como analista aí de ações, de empresas, você poderia falar um pouco mais para o pessoal o que ele tem que analisar um pouco nessas empresas mistas? Vamos começar mostrando para o pessoal aí como que é a composição acionária, Como a gente já está falando aqui um pouco entrando propriamente dito na avaliação ali da empresa, vamos começar pela composição acionária, Para a gente saber quem que controla, aquela empresa. Acho que isso é muito legal, E hoje, quando a gente fala de ações ordinárias, ou seja, aquelas que são aquelas que dão direito a voto ali nas assembleias, a gente tem a União, o ente federativo União, como o acionista majoritário. Ali com 50,26% das ações que dão direito a voto, ou seja, o controlador dessa empresa é a União, ou seja, é a União Federal ali que vai decidir, no final das contas, para onde a empresa vai, como a empresa vai ser tocada, Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa evolução, De 2015 para cá, a empresa passou por um processo ali de mudanças de gestão e de governança que acabou ajudando bastante a empresa, Então, mas é importante saber que 50,2% das ações estão sob controle da União, E aí a gente passa ali para aquela parte laranja, que são os investidores não brasileiros, Ela, como você muito bem falou, ela tem ações também listadas lá na Bolsa de Nova York, Então, quando você soma tudo, as ADRs, os investidores estrangeiros aqui na própria B3, 41%, mais de 41% das ações estão nas mãos de investidores estrangeiros e somente 8,5% de investidores brasileiros propriamente dito, Seja investidores de pessoa física, investidores institucionais, fundos de previdência, fundos de investimento no geral e tudo mais, Mas é legal a gente falar isso, porque no final das contas quem vai bater o martelo é sempre a União, E uma coisa muito legal da gente analisar é ver esses investidores não brasileiros. A gente teve um fluxo muito grande ali no final do ano e agora no começo do ano, do fluxo estrangeiro. E eles não fazem aquele stock pick, eles vêm via ETF. É isso aí, ele vem via índice, Via índice. Então o que acontece? Essas empresas têm maior peso no índice, que é o caso da Petrobras, então vem grande fluxo aí para a Petrobras. Acaba também atraindo muito fluxo, Então isso que você falou é muito legal. O investidor estrangeiro, quando ele fez aí no final de 2025, começo agora de 2026, meio que essa saída, a gente viu essa saída de fluxo dos mercados americanos para outros mercados, Tendo ali mercados emergentes crescendo. Essa primeira onda, ela vem majoritariamente, como você falou, fora do stock picking, vem no índice.
né? Então, seja no índice Bovespa, que aí é listado lá nos Estados Unidos como o EWZ, o ETF, ou então mesmo comprando o ETF de mercados emergentes, vai ter uma parte lá que é o Brasil, que vai ser o Ibovespa, então acaba trazendo fluxo para essas maiores empresas no primeiro momento, né? Talvez numa segunda onda, para aí sim os investidores estrangeiros começam a selecionar mais as empresas, mas esse primeiro fluxo acaba beneficiando as maiores empresas do índice, né? Como a Petrobras. As conhecidas aí como as blue chips, as né? blue chips, as maiores, né? Então, assim, essa composição acionária é importante você saber, porque no final das contas você sabe que você vai estar comprando uma empresa de controle estatal, né? E aí, geralmente, essas empresas elas acabam negociando ali de tempos em tempos com múltiplos mais descontados em relação a empresas totalmente privadas, né? Justamente porque coloca-se ali no preço esse risco do controle estatal, em que pese hoje já houver mecanismos de governança muito mais avançados do que tinham ali há 10, 11 anos atrás. Bom, outro ponto aí que a gente tem que falar diretamente quando fala de Petrobras é o preço do petróleo, né? É, isso aí. Então, uma coisa que está fazendo muito preço no petróleo é essa guerra no Irã, né? E ali a gente tem o canal de Hormuz, que é 20% que escoa o petróleo mundial. Então, quando vem essas incertezas, vai fechar, vai manter fechado, vai durar até quando essa guerra? Então, faz preço no petróleo e, consequentemente, nas petrolíferas. Acho que, assim, para a gente começar, né, antes da gente entrar nessa questão geopolítica mesmo, que a gente vai falar disso daqui a pouco, mas a gente tem que falar de algumas vantagens competitivas da Petrobras. A primeira é o lifting cost, né? O que é isso? É o custo de extração por barril ali do petróleo. A Petrobras, ela é muito competitiva mundialmente nesse lifting cost. Hoje gira em torno ali de 6,50 dólares ali por barril, que é o custo para ela extrair aquele petróleo, sendo que ela chega num break-even ali com seus custos e despesas operacionais, com o petróleo ali a 25 dólares. Então, quando o petróleo dá aquela subida, né, e obviamente que isso acaba favorecendo a empresa no sentido de ter receitas maiores, né? Só que a gente tem que tomar cuidado para avaliar, como você falou, nem todo o petróleo é extraído daqui. A capacidade de refino do Brasil ainda depende de petróleo, obviamente, que vem de fora. E isso pode acabar, obviamente, ali trazendo impactos especialmente para a inflação. Sim. Né? Assim, será que a empresa vai repassar essa subida abrupta? Ou será que ela vai segurar esse custo, né, digamos assim, né? Segurar esse preço, né, esse custo maior, ou ela já vai repassar de uma vez? Né? A gente vê que nos Estados Unidos, por exemplo, como o mercado é muito mais privado, esse início da guerra agora já impactou na subida da gasolina no posto de combustível. Esse é o ponto que a gente falou de ser uma estatal. Será que vai segurar por questões políticas ou não vai, né? Ainda mais num ano que é mais complicado, né? Eleitoral, inflação, a gente sabe que isso é algo que acaba batendo bastante na popularidade, né, de um presidente, enfim, de quem quer que esteja no poder. A gente falou diretamente ligado à empresa, mas esse aumento do petróleo é um impacto na economia mundial, né? Porque hoje o mundo, ainda mais as economias desenvolvidas, necessita muito do petróleo. Depende muito ainda de petróleo para mover tudo, né? Movimentar os caminhões, movimentar indústrias, enfim. Outra coisa que você falou, movimentar os caminhões. Hoje o Brasil depende muito do frete aí dos caminhoneiros, né? Que trabalham muito, que pressiona também a margem de lucro dos fretes dele. Quer dizer, quando você tem um aumento ali de combustível, você tem toda uma cadeia, não é só o combustível, é o frete. Você tem um impacto na inflação que é meio que um efeito dominó, né? O combustível fica mais caro, o frete fica mais caro, e aí acaba os produtos ficando mais caros, né? Mas é legal, uma outra vantagem competitiva, é legal a gente falar, que a Petrobras, ela é uma das maiores e que tem a maior expertise de retirada de petróleo em águas profundas, né? Hoje ali, grande parte da sua produção vem dos poços do pré-sal, que são poços ali em águas muito profundas. Né? Então ela tem uma expertise tecnológica, área de produção muito grande. Então é uma empresa que tem boas vantagens competitivas nisso. Começou a exploração do pré-sal em 2008 e tem, ali sai muito dos barris que é exportado ali do pré-sal, né? Grande parte ali. Hoje, atualmente, a maioria ali sai dos campos do pré-sal, né? Bom, vamos aí falar um pouco sobre os resultados, lucros dela, comparando o 24 com o 25, Lucas, trazer um pouco pro pessoal. Bom, a gente
Agora em 25 ela teve um lucro de 110 bilhões de reais, tá? É um lucro comparando, veio em linha aí em 2024, mas teve em decorrência alguns eventos não recorrentes que teve em 2024 que não teve agora em 25, aumentou bastante esse lucro. Consequentemente, os dividendos aí para quem é acionista dela. Ela pagou bons dividendos, né? Teve diversos pagamentos de dividendos aí no ano de 2025. Em 2026 projeta-se também ser uma boa pagadora de dividendos, só que a gente tem esse risco geopolítico do petróleo, né? Tudo isso isso pode influenciar as decisões, obviamente, da empresa, se ela vai distribuir mais ou menos, ou se ela vai ter que segurar preço, né? Então isso acaba sendo um catalisador, né? Algo que tem que ficar de olho, porque apesar dessas projeções, não necessariamente isso vai acontecer. Sim. Comparando com 24, a gente tinha um dólar que estava acima dos R$6 e um Brent ali, o petróleo um pouco mais alto. Agora em 2025, o que aconteceu? E tudo tem a cotação em dólar, né? O petrodólar, né? Exatamente. E o valor do Brent também foi reduzido em 25. Porém, a Petrobras, onde ela se destacou? Ali na produção. Ela aumentou em 11% a sua produção. E que nem você falou, o lift cost diminuiu, então ela consegue produzir mais com valor menor nos seus custos. Então ali ela está produzindo cerca de 3 milhões de barris por dia. Um aumento muito bom aí na produção de barris por dia. Um aumento bem expressivo. Bom, aproveitar aqui e falar, se você não tem tempo de acompanhar todo o mercado... Ou não quer mesmo, né? Não tô afim de acompanhar o mercado, de entender. Sim, aí a gente tem a Nexus Capital, o nosso escritório de investimentos, que vai fazer toda a gestão da sua carteira para você não se preocupar com tudo isso que está acontecendo. A Nexus é a nossa consultoria de investimentos, a nossa consultoria CVM, escritório que faz ali esse monitoramento em tempo real do que está acontecendo, né? Que faz aquele ajuste da carteira adequado para o perfil do investidor, aos objetivos, não tem nada genérico, né? A gente trata os nossos clientes na Nexus com bastante individualidade, né? Fazendo um ajuste ali, o acompanhamento, os pushes ali, as pré-ordens para o nosso cliente, então acaba facilitando. Então se você não tem tempo ou não quer terceirizar ali a sua questão de análise, de avaliação de investimentos, a Nexus é para você. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o CAPEX da empresa, que é ali o dinheiro destinado para investimentos nas suas operações, né? O dinheiro voltado ali que a empresa está investindo ali para aumentar sua produção, para ser mais eficiente e tudo mais. Muitos investidores olham e falam, mas será que a empresa não está investindo muito? A Petrobras aí teve um investimento de 20 bilhões de dólares, então mais de 100 bilhões só em 2025, e quando a empresa faz esse grande investimento, todo mundo pergunta, será que vai ter um retorno sobre esse investimento? É isso aí, é sempre um risco a ser avaliado também, né? Quando a gente falou de vantagens competitivas, dentro do risco é isso, a empresa investe muito bem, ela traz ali em termos de CAPEX uma quantidade grande. Agora temos que ver se esse dispêndio de capital vai se traduzir em retorno, se essa empresa de fato está investindo, alocando bem o seu capital. Porque a alocação de capital dentro de uma empresa é muito importante. O time de gestão seja muito assertivo onde ela vai alocar o seu dinheiro para que ela gere mais lucros e gere mais resultado operacional ali nos seus resultados posteriores. Então isso é um risco a ser monitorado, que é o risco de execução. Risco de execução dos projetos propriamente dito. De forma geral, esses 20 bilhões de dólares aí, eles estão investindo já onde já é extraído o petróleo para aumentar a produção, aumentar a qualidade. Mas é legal a gente falar também da margem equatorial. Por ser essa líder em exploração em águas profundas, hoje ela está explorando ali a operação na margem equatorial, né? Aquela região ali que é aproximadamente mais de 2.000 quilômetros na costa ali do Amapá, do Pará, do Maranhão, né, que vai trazer ali, tem uma estimativa ali de ter ali uma produção de 30 bilhões de barris de petróleo, né? Então isso pode se tornar ali um novo pré-sal, né? Então está numa fase inicial, teve alguns problemas na perfuração de vazamento agora no começo do ano, em janeiro, mas em fevereiro já foi liberado o retorno da exploração da margem equatorial, né? Então pode ser um novo pré-sal ali para o Brasil e obviamente quem vai acabar se beneficiando diretamente ali inicialmente é
é a Petrobras. Bom, vamos falar um pouco aí sobre a receita-lucro. Ela é um pouco instável no setor cíclico, então a gente vê em 2015, depois você fala um pouco sobre a dívida aí que teve em 2015 da empresa, então a gente vê esses lucros bem baixos, em 21 retomando esses lucros subindo bastante, Prejuízo aqui, na verdade. E agora de 23 a 25 retomando os lucros da empresa. A empresa ela passou há 10 anos atrás um problema muito grave de gestão, né? Todo mundo sabe o que aconteceu no Brasil lá há alguns anos atrás, né? Uma década atrás ali. Então, a Petrobras chegou a ser a empresa mais endividada do mundo, para você ter ideia. A dívida líquida sobre EBITDA dela chegou a bater mais de 15 vezes EBITDA. A gente fala que uma empresa é saudável se tiver até 3 vezes EBITDA, né? Já bateu 15. Mas, obviamente, depois dessa mudança, houve uma série de mudanças na questão de governança, veio leis das estatais, veio uma série de responsabilizações para o conselho administrativo da empresa, que hoje, por exemplo, o conselheiro, se ele tomar uma decisão errada, ele pode responder no seu CPF. Se ele fizer uma alocação ali ou uma destinação que esteja nitidamente fora dos objetivos da empresa, ele pode sim responder junto ao seu CPF. Então acabou criando mecanismos de governança e controle que melhoraram a gestão da empresa, obviamente, mas é claro que ainda carrega esse risco de ser estatal. Obviamente que lembre-se lá daquela primeira imagem, a decisão final vai ser sempre da União, mas criou-se esses mecanismos, né, que fez com que esse lucro depois ali de 2015, 2016, a empresa começou a retomar o seu lucro, né, começou a se tornar uma empresa mais lucrativa. Obviamente que aqui em 2020 nós tivemos o evento da Covid, e depois ela volta a ser lucrativa, e aí agora cai um pouco e sobe de novo, né? Começa a voltar de novo em 2025. É óbvio que, né, por conta dessa, a gente tem que tomar cuidado, sempre monitorar quem que vai gerir a empresa e como ela vai ser tocada. A governança faz muito preço numa empresa também, né? Demais, a governança, assim, e é um fator que muitas pessoas negligenciam. Quem controla aquela empresa, essa empresa ela tem mecanismos de governança, de controle, de accountability, né, de prestação de contas para os seus acionistas, principalmente os minoritários. Ela tem mecanismos de proteção para os seus minoritários. Isso são coisas que tem que ver na hora de decidir, fazer uma análise não só de números, mas de qualidade da empresa, uma análise mais qualitativa. E para a empresa privada, muita gente gosta daquelas empresas que são listadas e são até de família, né? Que é onde vê que a família está ali na governança, que tem um apego muito forte com a empresa. Você tem aquela empresa de dono mesmo, Sim. né? Aquela característica do dono, do criador, do fundador ainda. Isso acaba auxiliando. Mas ainda assim, mesmo nessas empresas, tem que se monitorar. Porque às vezes você tem uma transição interna, às vezes você tem uma mudança de geracional no controle da empresa e a pessoa que entra não tem os interesses alinhados com os minoritários. Então é importante sempre avaliar a governança da empresa antes de tomar a sua decisão de investimento. Bom, a gente vai falar um pouco aí sobre a cotação. A gente, em um ano, a variação é de 35% subindo, então ela vem se valorizando. A empresa está gravando dia 8 de março, na sexta-feira quase 4% de valorização. A gente teve ali uma pressão forte ali no preço do petróleo. Acho que agora é legal a gente começar a falar um pouquinho mesmo do que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? Como isso pode impactar mais fortemente a empresa. Mas a gente veio aí de uma escalada no início aí do conflito ali Estados Unidos, Israel versus Irã, uma escalada do petróleo. O petróleo subiu muito nesses últimos tempos. Isso acaba refletindo, obviamente, nas ações das petroleiras, porque é aquilo que a gente falou, né? Você tem uma commodity, que é o petróleo, que acaba subindo, e aí, poxa, se a empresa produz aquela commodity, ela vai ter as suas receitas e as suas projeções de lucros elevados, né? Agora, quanto tempo vai durar esse conflito? Ninguém sabe, né? Então, assim, é algo que ainda é tudo no campo da conjectura. Então, negociar geopolítica é muito imprevisível, não tem como. Você querer negociar, montar uma carteira baseada no que a geopolítica o que vai acontecer na semana seguinte, é furada. Você vai, né, sempre vai ter eventos aleatórios que vão acontecer, né, que são completamente imprevisíveis, que vão fazer com que você, às vezes, esteja posicionado errado. Então, o ideal é que você monte uma carteira, e é óbvio, dentro daquela carteira você vai ter ali o seu time de futebol, né? Você vai ter a sua parte de commodities, você vai ter a sua parte mais ligada a setores mais defensivos ou ativos mais defensivos, né? Ouro,
você vai ter as commodities, você vai ter um pouquinho de tecnologia, você vai ter, por isso que a diversificação é tão importante, né? Bom, é isso aí, Lucas. Eu acho que a gente trouxe um pouquinho sobre essa gigantesca aí, empresa 01 da Bolsa, né? É uma economia mista que a gente não tinha falado ainda. É interessante a gente trazer esse assunto um pouco, assim como o Banco do Brasil, né? A gente tem no setor financeiro essa economia mista. A gente trouxe um pouco da Petrobras, que é um assunto que está em alta. Eu acho que antes da gente finalizar, é legal a gente falar de alguns indicadores, né, da empresa, né? Hoje a empresa, a Petrobras ali, ela negocia a um lucro ali, um PL aproximado ali de 7 vezes lucro, né? Então não é uma empresa que está muito cara, muito né? esticada. Muito esticada ainda. Ela é uma empresa que tem um endividamento controlado. Hoje a dívida líquida da empresa ali sobre o EBITDA está cerca de 1,5 vezes, então é um endividamento saudável, né, que veio diminuindo lá de 2015 para cá, caiu mais, depois subiu um pouco. De 15 para 1,5. Mas ainda é um endividamento saudável, né? Ela chegou a ter endividamento menor ainda, né, nessa relação. E é uma empresa que é lucrativa, né? Então assim, o ROI dela, o retorno sobre o equity, né, sobre o patrimônio líquido, ele gira ali em torno de 26%. Então, né, quando a gente está falando de hoje ainda uma Selic a 15, você ter um retorno sobre o patrimônio dos acionistas de 26% é algo bem expressivo, né? Então, quando a gente fala desses indicadores, né, de rentabilidade, de endividamento, né, de valuation, ela é uma empresa ainda que é bacana. Obviamente, tem esses riscos, tanto geopolíticos quanto de controle, que tem que ser monitorados. Que aí é questão, obviamente, que isso vai acabar, sempre sai uma notícia, muda, isso sempre acabando fazendo preço no curto prazo, né? Mas no longo prazo você vai ter sempre essa cotação acompanhando os lucros da empresa, né? Então, se você gostou, segue a gente lá no Instagram também, lá a gente tem muito conteúdo em tempo real, né? Mais em tempo real, obviamente, né? E ativa o sininho. Clica nas notificações aqui, deixa seu comentário se você gostou, qual empresa você quer que a gente comente, fale um pouco no próximo vídeo, que a gente está sempre lendo os comentários aqui, tá bom, pessoal? Bons investimentos!